muito bem-vindos ao Fontescast, o podcast que vai destravar sua mente. E aqui a gente vai estar falando sobre liderança, tecnologia, empreendedorismo, finanças e muito mais. Então fiquem ligados que isso aqui é jamais vídeo. E eu sou Heron Pereira, digital influencer aqui da Fontes. E comigo hoje a Camila Alves, ela que é especialista em inteligência emocional, e o nosso diretor de pessoas, Fernando Oliveira, que tem um conhecimento gigantesco no mundo corporativo. E o tema de hoje, galera, que é fundamental aí nesse momento que estamos passando, que é inteligência emocional, habilidade secreta aí por trás de empreendedores de sucesso. Então, galera, comigo hoje eu tô aqui com a Camila Alves, que é especialista em inteligência emocional, nosso querido aí diretor de pessoas, Fernando Oliveira, para estar contribuindo no nosso podcast. Sejam bem-vindos, então. Obrigada, Heron. Muito bom estar aqui com você e com o Fernando e poder contribuir mais uma vez aqui na Fontes. Meu nome é Camila Alves, sou especialista em inteligência emocional e saúde mental, enfermeira, né, de formação, mineira de BH, mas é sempre bom estar aqui em Floripa com vocês e poder contribuir. Obrigada, viu, Fernando, pelo convite. A gente que agradece mais uma vez, obrigado. Fernando Oliveira, sou diretor aqui do grupo da JIA. Estou aqui também há 3 meses junto com o pessoal, fazendo alguns programas, entre eles gestão de saúde, por isso, da nossa convidada Camila Alves. Tenho 37 anos, casado, tenho uma filha de 11 anos, um filho de 1 ano e meio. Estou aqui na região também, sou natural de São Paulo, morei muito tempo em Curitiba. Legal. Sou economista de formação e caí nessa área de recursos humanos. Caí nessa área de recursos humanos aí para tentar fazer uma parte um pouco mais estratégica e dar um pouco mais de contexto estratégico também nisso. Então, é muito bacana estar aqui com vocês hoje. Show de bola. Gostaria então que falasse um pouquinho quem é Camila Alves aí pra galera te conhecer. Então, pessoal, Camila, né? Sou de BH, tenho 33 anos, não tenho filhos, mas eu tenho 2 gatos. 2 gatos, tá bom, mas tenho filhos, 2 gatos, dá do mesmo trabalho. Sou enfermeira de formação, me formei há 10 anos, fiquei muito tempo em cargos de gestão. E aí, não era algo que eu queria de verdade para mim, então resolvi montar minha consultoria. Atualmente eu trabalho além de consultoria na área de saúde emocional e mental, né? Desenvolvo pesquisas na área de inteligência emocional dentro da UFMG. Sou professora universitária também e tenho uma startup que desenvolve inteligência emocional em crianças. Então, essa aí é a Camila, resumidamente, né? De uma forma mais simples assim. Sou natural de Itabirito, mas já tem 12 anos que eu moro em Belo Horizonte. Massa, legal. E você, Fernando, quais suas experiências aí passadas aí, já que é economista? Eu fiz formação em economia, me pós-graduei em direito do trabalho, tenho algumas formações em metodologia ágil, coaching, fiz uma formação também em curso com a Camila em relação à PNL, tive a oportunidade também de fazer algumas formações em relação a questão gerencial e metodologia ágil focado nesse mundo, em startups e tudo mais. Legal. Tive a oportunidade de ir para Londres fazer um treinamento lá e tive a oportunidade de ir para o Japão também fazer no final de 2019, ainda bem que voltei antes do Covid, porque lá estava mais perto, tudo certo, graças a Deus. Tenho 18 anos de experiência na área de recursos humanos, comecei a trabalhar muito cedo, mas ingressei na Bosch aos 20 anos, saí de lá com 36 anos. Fiquei 1 ano fazendo uma experiência na Ering. Você é lá como o quê? Eu saí lá como gerente regional da divisão Service Solutions aqui da América Latina. Legal. E aí fiquei fazendo um tempo de consultoria na Ering e depois o pessoal me recrutou para começar a trabalhar aqui já há 3 meses. Já tocando esse novo projeto. Sim. E muita gente fala aí sobre inteligência emocional, né? Vê Instagram, Facebook, muito conteúdo sobre inteligência emocional. Mas eu gostaria de que você explicasse de fato o que é inteligência emocional. Então vamos lá, vamos desmistificar alguns conceitos que existem, né? Falaciosos inclusive na mídia. Inteligência emocional, apesar de ser um conceito muito bem falado hoje, principalmente diante da Covid, ele é um conceito novo. Né? O primeiro artigo que instituiu, né, que colocou ali o construto de inteligência emocional, que cunhou o termo, ele foi em 90. Então é muito novo. Muito recente, né? E assim, muitas pesquisas desde então foram acontecendo.
Em 95, o professor Daniel Goleman, ele publicou o livro, né, Inteligência Emocional, e fez com que viesse o boom, mas a gente tem que dar os méritos, né, por Peter Salovey e pelo Meyer, que são os autores reais que cunharam o termo, e não o professor Goleman. Apesar de eu ter uma grande admiração pelo professor também, é a metodologia que eu uso. Então, vou colocar os conceitos mais novos de inteligência emocional. É importante trazer aqui para as pessoas que eu estou usando o que há de mais novo, né? O que há de mais científico no último termo, porque a gente vê nas redes sociais, às vezes, pilares, né? Domínios da inteligência emocional que são diferentes do que realmente é o último modelo, que foi em 2019. Então, eu estou trazendo aqui o que é mais simples e o mais atualizado. Então, quando a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando da capacidade da gente perceber as nossas emoções. Ok, eu percebo, eu gerencio a minha emoção. Como eu também percebo e gerencio a emoção do outro. Mas isso não se limita apenas a isso. Sim. Tem a capacidade de me automotivar, de eu gerenciar a minha ansiedade, de eu saber estabelecer os meus objetivos alinhados com quem eu sou, para eu não deixar, por exemplo, que a ansiedade, o medo interfira nos meus resultados e está ligado às habilidades sociais. Inteligência emocional é um tipo específico de inteligência social. Apesar das pessoas não acreditarem nisso e a gente dividir para ser didaticamente mais fácil da compreensão, mas é uma habilidade de você se relacionar com o outro e gerar resultados favoráveis a partir das suas emoções. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, a gente está falando de 4 grandes domínios. A gente está falando de autoconsciência, a gente está falando de autogerenciamento, de consciência social e também da habilidade de gerenciamento de relacionamentos. E aí as pessoas trazem a inteligência emocional como talvez um conjunto de competências ou uma habilidade específica, mas não é. Inteligência emocional é um construto, né? É algo, um fenômeno observável. É um conjunto, sim, de 14 competências que está ali no modelo do professor Goleman, de 12 a 14, vai variar, né, de alguns autores, mas eu trago do Goleman aqui. Então, é um conjunto de competências, e isso é importante que as pessoas saibam, competências humanas que precisam ser desenvolvidas. Não nasce, né? Não, a gente até nasce com elas, né? Você nasce empático. Você nasce com o seu córtex pré-frontal para gerenciar a sua emoção. Só tem que trabalhar. A gente precisa só desenvolver isso, tem que ensinar. E quanto mais novo a gente ensina, melhor é. Mas, por exemplo, você não nasce lendo, você precisa aprender. Então, geralmente, habilidades técnicas, as que a gente chama de hard skills, a gente aprende. Habilidades humanas, a gente desenvolve. Porque a gente já tem um subproduto dentro da gente. E é muito importante que você falou aí, que a gente já nasce, né? Depois ainda pra gente entrar um pouco na forma mais científica, porque hoje a gente vê muita gente falando, mas não entra de fato na parte científica, né? Acho que isso também é muito importante. E assim, hoje que a gente tem muitos empreendedores, está crescendo muito empreendedorismo no Brasil, o quanto que ele é importante a inteligência emocional, assim, Camila? O que eu percebo, né? Somos seres emocionais. 80% do nosso tempo a gente toma decisões que são automáticas. Decisões para poupar o nosso cérebro de fato, para não gastar energia. Como a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de vender um produto ou um serviço, que vai vender para pessoas, o consumidor final, né? Não tem como a gente vender serviço sem se relacionar com pessoas, não tem como a gente não se relacionar com pessoas que são os nossos clientes. E todo mundo é emocional, a gente compra por emoção. E o mundo está adaptável, né? Todo mundo compra por emoção, todo mundo já descontou a raiva, eu acredito, em algum momento comprando alguma coisa, nem que seja uma cerveja ou um vinho, né? Com certeza alguém já fez isso. Então, quando a gente fala na linha de empreendedorismo, tem uma competência dentro da inteligência emocional que eu trago, que é adaptabilidade. O mercado hoje pede pessoas adaptáveis, criativas, inovadoras, só que toda competência da inteligência emocional, ela tem um subconjunto, algo abaixo para desenvolver, para sustentar aquilo, elas se complementam. Então, não tem como eu falar de adaptabilidade se eu não falar de saber reconhecer as minhas emoções e gerenciar as emoções. Porque, querendo ou não, a sua adaptabilidade ela vai acontecer no momento, por exemplo, de pressão. Sim. No momento que está difícil. E aí você precisa controlar a sua ansiedade, todos os seus limites ali emocionais para que você seja adaptável e faça uma leitura racional do contexto. Então, a gente está falando de inteligência emocional para empreendedorismo, está falando de enxergar cenários, de pensamento crítico, nós estamos falando da capacidade de se conectar com pessoas, da compreensão sobre o que aquela pessoa está demandando, sobre a necessidade emocional dela, sobre o que faz o seu cliente admirar e querer a sua marca de mercado. E não tem outra forma a não ser a habilidade emocional. Por isso que acho que cada vez mais as empresas também têm focado nesse tema, né? Agora com o Covid, com a pandemia, isso também em relação à saúde mental, principalmente controle de ansiedade e outras coisas, está mais, né, à tona, mas também já muitas empresas já entenderam isso, né, desde 90, 95,
que trabalhar isso internamente também dá resultado positivo, né? Para a organização, para as pessoas, para o clima. Tem até um programa que está sendo feito, né, Fernando, sobre a gestão de saúde, né? Sim. Que também tem a ver, né? Internamente o que a gente tem feito? Nós começamos primeiramente falando agora um pouco da JIA, focando mais em relação ao controle do Covid, para que a gente possa ter internamente um lugar mais seguro para se trabalhar, fazendo um monitoramento de sintomas, fazendo um tratamento precoce, fazendo telemedicina e por aí vai. Então esse foi um primeiro passo. Um passo até anterior a esse que todas as empresas acabaram fazendo foi ter uma pesquisa e também pensar como a gente poderia deixar as pessoas em home office. O segundo passo, fazer esse monitoramento, e agora com a Camila e também com outras frentes, a gente tem trabalhado essa questão da saúde mental e inteligência emocional. Porque infelizmente, né, como a gente está falando em relação à parte de saúde mental, toda vez que você traz essa palavra, e a gente já falou isso em outros momentos, saúde mental, as pessoas ficam um pouco receosas, porque acham que você só vai falar de saúde mental para um cara que vai, né, que tá muito mal, vai ter que ser internado, Então a gente tem também tentado, né, através da Camila e de outros programas que a gente está fazendo essa semana e na próxima, desmistificar também essa questão da saúde mental, para no final das contas a gente ter um ambiente mais seguro, mais produtivo, que as pessoas se sintam bem, que a gente possa ampliar e melhorar o clima organizacional, que isso também é empreendedorismo, isso também é olhar para dentro da empresa e ver o que a gente pode fazer de melhor para propiciar um ambiente melhor de trabalho, mas que realmente de fato traga benefício para a própria pessoa, né? Não adianta a gente pensar só em outras coisas. Só na empresa que... e é o que a gente tem tentado fazer, e a Camila está nos ajudando muito nesse sentido. E complementando sua fala, Fernanda, é interessante a gente trazer também, porque a ONU, ano passado, em 2013, ela já tinha falado que o maior impacto da pandemia seria a saúde mental. Saúde mental sempre foi um problema. Eu tenho especialização em saúde ocupacional, fiquei 7 anos da minha vida na área de enfermagem do trabalho, né, fazendo essa parte de gestão de saúde, né, dos colaboradores. E sempre os problemas comportamentais, né, que a gente fala, transtornos de ansiedade, bipolaridade, depressão, burnout, sempre foram um problema das organizações, principalmente pelas relações estabelecidas no meio. Só que a gente sempre negligenciou. Infelizmente o Brasil sempre... Ficou um mito, né? Às vezes tocar nesse assunto. Parece que saúde mental era algo falado de manicômio, era falado de alguma doença, né? Só tipo, quem tem então psicopatias, então a gente vai colocar. Só que não é isso. Hoje o Brasil é o país com o maior índice de adoecimento mental, no caso de ansiedade, o maior do mundo. Senhora. Em depressão ele fica na América só abaixo dos Estados Unidos, ele está com 5,8, os Estados Unidos com 5,9. Mas compara ali a qualidade de vida e a ideia dos Estados Unidos, a cultura em relação ao do Brasil, né? São muito diferentes. Sim. Então, hoje o Brasil, ele é um problema. O índice de suicídio entre pessoas de 15 e 29 anos é altíssimo, infelizmente. Ele só perde ali por relação de acidentes de carro, enfim. O que a gente precisa parar para pensar é o que a gente está fazendo com essas pessoas. Eu brinco que todo mundo na pandemia teve alguma crise de ansiedade. Sim. Até a gente que trabalha com inteligência emocional e saúde mental, com certeza a gente teve momentos ruins. Foi inevitável. Você fica ali imaginando várias coisas. Ainda mais no começo também da pandemia, quando não se sabia muitas informações e tal. Às vezes começa um parente, parece que chega perto a doença, né? Às vezes E aí, assim, você para pensar o índice de adoecimento, o índice de mortes que teve pela Covid, a maior parte das famílias hoje brasileiras perderam alguém. Só que a gente não ensinou as pessoas a lidar com o luto, que nem a gente que é enfermeira aprende isso na faculdade. A gente não ensinou as pessoas a como cuidar bem da vida. As pessoas relacionam-se felicidade e qualidade de vida com dinheiro. E não vamos ser negligentes, não falar que não tem que ter uma dignidade mínima para você ser feliz. Nos Estados Unidos eles estabelecem mais ou menos $70 mil ano, né? A última pesquisa que eu tinha visto. Mas eu não estou falando desse tipo de coisa, eu estou falando de qualidade de vida no sentido de felicidade. As pessoas precisam ter um bem-estar biopsicossocial, elas precisam ser vistas numa integralidade. E hoje, infelizmente, a gente ainda é muito precário nisso. E isso deveria ser começado a ensinar, por exemplo, nas escolas. Qual que é a diferença dos países desenvolvidos? Eles investem em programas que a gente chama de aprendizagem socioemocional desde pequeno. Então a criança vai ensinando a lidar com as suas emoções. Já vai aprendendo desde pequeno. A depressão, a ansiedade, claro que tem fatores externos, né? Mas grande parte passa também do meio ali da pessoa saber se relacionar com o que ela está sentindo, com as suas frustrações. Só que a gente não ensina isso. A gente valoriza a habilidade técnica.
mas a gente sempre demite por comportamento, a gente sempre questiona comportamento e na pouca das vezes a gente fala assim, não, isso aqui falhou tecnicamente, falhando. Então assim, não é legal. A gente tem que começar a falar de saúde mental como uma questão de sobrevivência, como questão de felicidade e começar a instigar nas organizações o que as pessoas têm de melhor. O que as pessoas fazem? Eu acho que talvez seja essa a ideia, né, Fernando, que a gente está trazendo para cá. O que o ser humano tem de melhor? Como que a gente pode lidar com as nossas emoções de forma a produzir algo muito maior do que a gente produz hoje, inclusive em qualidade de vida e felicidade? Quando a gente fala do programa também, não só esse programa, mas enfim, né, o que a gente tem tentado fazer internamente é um programa que realmente propicia a principal coisa, um ambiente seguro para se trabalhar. Agora, quando você fala de segurança, você não está falando só, então eu não tenho ninguém aqui de Covid, ou eu uso máscara e tudo mais. A gente está falando também de se sentir, né, de ter ao lado pessoas que entendam em relação a como você está se sentindo, saibam que realmente, eventualmente, você pode ou não passar um pouco por aquele problema, né? Você não sabe o que está acontecendo na sua vida pessoal, né? Então, criar também empatia, criar também um olhar diferente em relação a essa questão, e a inteligência emocional dá muita bagagem, traz muito subsídio para que a gente possa fazer isso. E esse é também uma outra parte do programa, é dar cada vez mais informação, dar cada vez mais treinamento para as pessoas e realmente trabalhar com elas em conjunto para que elas vejam que o lugar seguro para se trabalhar não é apenas físico ou não é um monitoramento e tudo mais. É mental também. É mental também. Tinha que ser uma matéria, né? Tanto que a matemática é obrigada, a gente tinha que aprender sobre saúde mental. Infelizmente não é assim. Infelizmente, mas vamos estar na luta, porque eu acho super importante, né? E também gostaria de ouvir a tua opinião. Por exemplo, assim, hoje a gente vê muitas pessoas tendo sucesso. Você acha que é uma premissa, um domínio dessa inteligência emocional, o sucesso? A pessoa que quer ter, que o sucesso às vezes é relativo, né? O que é sucesso para um às vezes não é para outro, mas o sucesso para aquela pessoa, o quanto ela precisa da inteligência emocional. Vamos definir sucesso, por exemplo, talvez conquistas profissionais. Isso, vamos qualidade de vida, porque igual você falou, sucesso para cada um é muito relativo. Mas eu não tenho dúvidas que para qualquer coisa que você tenha que fazer na sua vida, você precisa de inteligência emocional. Então, por exemplo, você quer ter sucesso nas suas relações pessoais, no seu casamento, você precisa ter ali um gerenciamento emocional. Né? Senão todo dia você vai fazer DR, a verdade é essa. Para criar seus filhos, você precisa de gerenciamento emocional, porque a criança, por exemplo, ela não tem habilidade de gerenciar a emoção. Então você vai ficar brigando com a criança o tempo todo? Então é necessário. Sucesso profissional. Claro que não tem como. Como que você vai se relacionar? Networking é uma das coisas mais importantes. A gente vê inúmeras pesquisas que já mostram que pessoas com habilidades sociais e emocionais têm um resultado muito mais rápido e muito mais expressivo, porque conseguem se relacionar, porque conseguem se adaptar, porque conseguem ter foco, objetivo, sabem influenciar pessoas. Então não tem como você não falar. Eu acho que inteligência emocional parte do pressuposto que você é uma pessoa melhor para você e para o outro, e você pode contribuir para a sociedade. Legal. Até tem um negócio importante, eu ouvi uma coordenadora que eu tinha, né, que eu fui falar, olha, tem esse curso, tal, né, e ela falou assim, não, isso é besteira, de achar que é um mito, né, cara, que a galera tem, não entende que às vezes para tu subir de nível na tua carreira, tanto profissional, teu relacionamento, é necessário ter essa inteligência emocional, senão as chances de ir tudo por água abaixo é muito grande. Né? E é interessante a gente trazer que é cultural. Verdade. Ninguém ensinou você que você era um ser emocional. Todo mundo foi ensinado que a emoção é algo ruim, sendo que a emoção é útil, é um comportamento necessário para a sobrevivência. O errado são as consequências, né? Que são ruins porque a gente não consegue gerenciar aquilo. Mas também ninguém te ensinou que é aprendido, né? Que você precisa ensinar isso todos os dias no seu cérebro, né? Você deve falar da questão científica. Inteligência emocional é a utilização de estruturas do cérebro, estruturas mais executivas, mais de planejamento, que estão localizadas ali na região de córtex pré-frontal, sobre estruturas límbicas que são primitivas, que são essas estruturas emocionais que vão fazer o gerenciamento emocional. Nada mais do que algo aprendido num processo de neuroplasticidade. Então, não é receita de bolo. Igual as pessoas colocam lá 10 passos para ser inteligente emocionalmente. Eu, assim, tenho muito respeito aos colegas profissionais, mas não é tão simples assim. Talvez é persuasivo, mas atrás tem... não é tão fácil. E as consequências disso é muito sério, né? Porque quem lê aquilo ali se sente muito inútil quando não consegue obter alguns resultados ao ler aquilo ali. Então é muito sério quando a gente fala disso. A gente precisa falar, é simples, mas não é fácil.
Precisa de dedicação, comprometimento, força de vontade, de muito autoconsciência. E aí eu sempre destaco isso para todo mundo. A autoconsciência é o coração da inteligência emocional. É o chão de fábrica. É o que precisa ser desenvolvido. E na maior parte das vezes as pessoas não dão essa atenção. Então eu tive aula com o professor Daniel Goleman, ele falava isso. De todos os domínios da inteligência emocional, se as pessoas focassem nesse primeiro, com certeza elas conseguiriam muito mais rapidamente o outro. Mas não, porque as pessoas chegam perto de mim e Camila, olha, eu quero não sentir raiva, eu não quero matar um que está na minha frente. E eu falo, cara, você precisa saber o que você está sentindo primeiro. E esse saber o que está sentindo dá muito trabalho. Então, sempre até uma próxima pergunta, você já falou. É difícil de conseguir ter inteligência emocional? Como é que os passa? Porque olhando assim, você, meu Deus do céu, tem um trabalho danado, né? Ainda mais quando a pessoa é meio irritada, né? Brincadeiras à parte, eu estou tentando até hoje. Na verdade, é uma aprendizagem contínua, né? A gente nunca sabe o que vai tirar a gente 100% do sério. Você não sabe como você vai reagir a experiências novas. O básico, com certeza a gente sabe, né? A gente sabe, por exemplo, que alguém gritou comigo, um chefe no ambiente de trabalho, não foi legal, ou tive uma discussão em casa, mas você não sabe como vai ser se você sofreu um assalto, se você está dentro de um avião, ou, por exemplo, quando alguém que você ama pode falecer ou ficar adoecido. Enfim, é uma caixinha de surpresa a emoção. Agora, é fato que eu não acho que é difícil, mas requer dedicação. E requer força de vontade, porque todos os dias você tem que se questionar quem é você, se a forma que você está fazendo é a forma mais assertiva. Eu falo que é uma busca de autoconhecimento incansável. Nós somos seres emocionais, a gente muda todo o tempo, a gente é influenciado por fatores externos e a gente precisa parar para pensar. Como a nossa vida é tão agitada, a gente vive num piloto automático. E isso faz com que a gente não tenha tempo ou talvez a gente não pare para pensar nos nossos comportamentos. E muitas das vezes a gente não quer pensar por causa do sofrimento, do desconforto que é. Então deixa eu continuar aqui. Então, que merda que eu tô. Né? Exatamente, como eu acabo muito curado. Você não sabe, você não trata, fala, tudo bem, não tô pensando nisso. Não quero nem trabalhar. Deixa adormecido e tal. Verdade. E tá tudo bem. Se tá dando certo, tá ok, mas será que é a melhor forma? Então eu acho que a pessoa que quer aprender habilidades emocionais, ela tem que ter uma inquietude dentro dela, uma inquietude positiva, de falar assim, todo dia eu posso ser alguém melhor, todo dia eu posso fazer diferente. E aí as coisas acontecem. Não é fácil, é simples, mas requer muita determinação e um processo de autoconhecimento. Verdade. E é complicado também quando você também fala dessa questão de autoconsciência na empresa, que é o que a gente também busca através de palestras, através de treinamentos, enfim, através de realmente falar a respeito de saúde mental e inteligência emocional, é para também fazer com que as pessoas possam pensar nessa autoconsciência, pensar naquilo que dói, pensar naquilo que machuca, pensar naquilo que dá raiva, porque o problema não é sentir, o problema é que daí o que você coloca, né, você reprime aquele sentimento, e aí o que acontece? A gente acaba uma hora ou outra extravasando, e aí a gente não teve inteligência emocional para pensar, tratar, e normalmente nesse caso, né, a gente tem bastante problema, seja em casa, seja no trabalho. Então buscar ter essa consciência, eu acho que ela é importante, e o nosso papel como empresa também é propiciar um meio, ou propiciar ferramentas para que a gente possa falar sobre isso na empresa, para que também as pessoas entendam que da nossa parte a gente também quer isso. Não esperar só do colaborador, e sim a empresa também desmistificar essa autoconsciência. Né? É uma mudança de cultura que eu acho que aqui a Conte está tentando fazer isso, né? A gente trabalhar os pilares devagar, inserindo conteúdos, mostrando para as pessoas que tem espaço de fala, até porque a repressão emocional é um dos maiores problemas de adoecimento mental, né? Não saber lidar com isso, não querer realmente sentir aquilo, e eu falo que emoção não é algo escolhido. Todo mundo é emocional. Então você não tem opção pela emoção, você não tem ninguém opção. É robô, né? Não é. E assim, ninguém tem opção de não ser vulnerável, ninguém tem opção de não ser exposto emocionalmente para alguma coisa. Mas precisa ser falado e precisa ser cuidado. As pessoas têm medo de vulnerabilidade. Verdade. As pessoas têm medo de mostrar quem são, porque na maior parte do tempo a gente é sempre julgado e rotulado. E a gente busca também referência no que é grande, né? No que é forte, no que é firme, no que é admirável. Mas não é assim que funciona. Não é assim que funciona, e vulnerabilidade conecta o ser humano, porque o ser humano,
você gosta de pessoas que são que nem você, Sim. que te entendam, que te compreendam. E isso passa pela autoconsciência de você olhar e falar assim, olha, ok, eu tenho várias coisas ruins dentro de mim, que todos nós temos, eu tenho várias coisas boas, tá tudo certo, e ok falar sobre isso. Isso não define quem eu sou somente, né? Eu sou um ser que estou em construção. Então, isso que o Fernando trouxe aqui, de trazer para a pessoa, né, a importância para as pessoas, para os colaboradores, olha, vamos falar sobre isso, vamos falar isso de uma forma natural, sem medo, sem receio, sem repressões. A gente está aqui para colaborar, a gente está aqui para abrir espaços de fala e não para a gente ficar julgando. Eu acho que é um caminho fundamental quando se fala de inteligência emocional e saúde mental. Incrível. Então, o primeiro passo aí para a galera que está nos assistindo, nos escutando, seria essa autoconsciência, na sua opinião? Com certeza, não tenho dúvida. A primeira coisa é buscar saber quem você é, entender suas emoções, parar para pensar qual que é o meu estado emocional e a partir daí você começar a identificar situações externas, fatores externos, pessoas que estão contribuindo para bem ou mal para o seu gerenciamento emocional, para o seu estado emocional e com isso tomar decisões assertivas, entender, beleza, tô com raiva, tô triste, tô pé da vida, o que eu vou fazer com isso? Isso está gerando resultado na minha vida? Porque se estiver gerando resultado, tá ótimo. Agora, se você tá saindo quebrando a cara de todo mundo, não tá bom, né? Os colegas não tão legal. Alguém não vai gostar, né? O chefe, você não faz isso porque você sabe que você vai ser mandado embora, mas tem um monte de gente que você gostaria, então não dá. Verdade. Então, inteligência emocional, primeiro ponto, autoconsciência. Sem dados e fatos não há argumentos. Para o cérebro também é assim, você precisa de dados e fatos. Isso que você falou é muito importante. Por exemplo, assim, eu teve uma situação lá numa menina, né, que já fazia tempo que eu falava assim, olha, fulana faz isso, fulana faz isso. E chegou um momento que eu estourei com ela. Eu falei, né, ou seja, saí do meu controle. O que acontece na nossa cabeça quando tem essas situações assim? Bom, vamos falar de pessoas que não têm alterações psicopáticas, né? De psicopatas, estou brincando, mas eu acredito que todos nós temos uma questão que é proteção, né? A gente espera muito do outro também, né? E a gente não estabelece comunicação muito assertiva. Eu acho que chega ao ponto que você fica inconformado, porque você queria que a sua expectativa fosse atendida. Verdade. E aí você não sabe gerenciar a sua emoção e você acaba descontando no outro. Mas a pergunta é, por que o outro não está fazendo e por que o outro não fazendo incomoda tanto? E eu ficar batendo boca resolve o quê? Por que eu já não trouxe outras soluções, como por exemplo, vale a pena ter essa pessoa na minha equipe? Né? Qual que é a comunicação que eu estabeleci ali para entender por que a pessoa não está fazendo? E será que a forma que eu quero que ela faça é a melhor forma de ser feita? Será que ela dá conta? Então, no nosso cérebro, a gente tem que parar de ir pelos nossos desejos e começar a agir também mais pelas nossas críticas. Parar para pensar, parar para realmente para analisar o que está acontecendo. Eu falo que é trazer para a cognição tudo o que está acontecendo e tentar entender e se perguntar, é o meu desejo ou é a minha expectativa? Porque meta é minha, expectativa é do outro, né? Verdade, porque às vezes a gente bota tanta expectativa numa pessoa e às vezes quem deveria ter calibrado a expectativa é a gente. Nesse contexto também você como gestor tem uma outra parte que é importante, que às vezes as pessoas confundem inteligência emocional e a sua habilidade de gestão. É como é que você dá feedback, é como é que você realmente monitora, controla, como é que você delega e não delarga, né? Como é que você realmente vai monitorar no dia a dia aquela entrega para que a pessoa saiba, ela se sinta segura para saber realmente aquilo que ela está fazendo está certo, está no caminho certo. Às vezes você pede alguma coisa para a pessoa, vira as costas, uma semana depois está pronto, mas não era eu não entendi nada do que você me falou, fiz isso. Então essa questão também é importante. Elas caminham no ambiente corporativo, essa habilidade de gestão junto com inteligência emocional também caminham juntos, para que você seja um bom gestor, saiba poder realmente cobrar, monitorar, dar feedback, ter a empatia quando necessário, mas também poder mostrar o porquê que a outra pessoa não está realmente entregando aquilo que você gostaria de ter. Então essas duas questões também elas precisam andar juntas e é o nosso papel também, né, como área de pessoas, cuidar disso e nesse seu exemplo também também se pensar o que eu estou fazendo de errado, porque né, o resultado não foi aquilo que eu queria. E eu acho que essas duas coisas também têm que andar em paralelo quando você fala num ambiente organizacional. E pensando nisso, assim, se for pegar o último domínio da inteligência emocional, você tem lá liderança inspiradora, habilidade de influência, coach mentoring, ou seja, trabalho em equipe, gestão de conflitos.
O que eu mais percebo nas consultorias são líderes que falam assim, mas a minha equipe não entrega. Aí eu peço um resultado, uma semana depois o cara não entregou. Mas espera aí, você tá acompanhando isso? Você delargou ou delegou? Você delega depois atividade. Volta um mês depois lá cobrando. E não responsabilidade, né? Delegar responsabilidade é outro ponto. Então, se a pessoa não entregou o resultado, poxa, o resultado é seu. Você não acompanhou o processo, tá errado. Aí você chega lá, na sexta o negócio é pra segunda, a pessoa não fiz. Mas por que na sexta-feira também você não falou antes? Cara, tá tudo certo pra segunda-feira? Lá na quarta, tá tudo bem? Como é que tá o caminho aí? Você tá precisando de alguma coisa? Não é falar pra pessoa fazer do jeito que ele gostaria, porque isso não vai funcionar, tem que ter autonomia. Mas é pra dar espaço também pra pessoa falar, olha, o caminho não tá bom não, tá tendo problema aqui, não tô conseguindo fazer. Isso tudo caminha. Processos e pessoas têm que caminhar juntos, né? Não tem como. Verdade. E olhando um pouco do nosso empreendedorismo no Brasil, que são números que estão crescendo cada vez mais, o que você vê de futuro para o nosso empreendedor que está começando, assim, principalmente essa inteligência emocional? Porque muita gente às vezes é colaborador, né? Ou dificilmente a pessoa já nasce empreendedora, mas ela começa a ser empreendedor. O que você vê de futuro para esses futuros empreendedores aí? Precisa-se de gerenciamento emocional adequado, né? Vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Agora faz consultoria com a Camila Alves que... Não, empreendedorismo não. Só de inteligência emocional. Eu não acho que inteligência emocional é uma panaceia que vai resolver todos os problemas das pessoas, de forma nenhuma. Mas penso que, como que um gestor, um empreendedor, ele vai crescer se ele não tiver uma boa gestão financeira, que passa de um processo emocional de você saber controlar os seus desejos, de custos de compra para ter um resultado. Como que uma pessoa, por exemplo, ela vai conseguir lidar com a pessoa sem ter gestão emocional? As pessoas gostam de gente para inspirar, para admirar. O empreendedor precisa saber fazer isso. Como é que ele vai ler cenários de mercado se ele não é adaptável, se ele não se pergunta como ele pode fazer diferente, se ele não para pensar, né? A ideia da Blockbuster com a Netflix, por exemplo, aquilo é uma habilidade emocional. Como ele vai fazer com que as pessoas façam o que ele gostaria que fizesse? Porque você vai ficar equipe a vida inteira? Ou você vai crescer o seu negócio? Então, empreendedorismo, eu acho que a primeira coisa é você perguntar por que você quer empreender. Porque é um caminho árduo, não é fácil, não é fácil lidar com a instabilidade de não ter um salário, por exemplo, eu sou empreendedora, né? Todos os meses real, né? Que cai na sua conta bancária ali quando a gente é CLT, né? Então é muito instável. Saber lidar com essa instabilidade é um processo emocional. Você saber tirar o seu medo e dar, né, a cara para bater ali no processo de empreender. Acho que no Brasil a gente tem tudo para empreender, a gente é rico em várias questões, inclusive em recursos. Todavia, as pessoas precisam parar de focar só no técnico e entender que empreendedorismo é se relacionar com pessoas. E para isso você precisa de gestão emocional. Legal, muito bom. E geralmente, né, quando a pessoa começa a empreender, acho que o maior medo dela é saber se mês que vem ela vai estar com a loja aberta, né? Eu também sou empreendedor, então o meu maior medo quando que eu vou era quebrar. O cara já começa a pensar, meu Deus, quando que eu vou quebrar? Exatamente. O cara já começa nisso. E esse também é um outro detalhe que é importante. Quando as pessoas pensam em empreender, você também tem que ter esse controle emocional para pensar o porquê que eu quero fazer aquilo. Porque às vezes, putz, eu peguei um dinheiro, fui mandado embora, tenho um dinheiro e quero fazer alguma coisa diferente. Quero ser meu próprio chefe, porque ninguém vai mais me mandar e eu vou ser feliz. Minha principal motivação foi isso. E realmente não deveria ser para todos. Né? As pessoas elas são diferentes, então você tem que ter essa autoconsciência para saber o porquê que você está escolhendo aquilo. Não é só por não ter um chefe, né? Porque a pessoa não faz o tipo. Mas o cliente é seu chefe. E é pior ainda. Porque daí ele te compara. Eu achei que não ia ter chefe, eu vi que eu tinha chefe. Bastante chefe. Exigente, provavelmente, né? E assim, o cliente, ele é seu chefe ao ponto de muitas vezes não te dar uma segunda chance eu pegar na sua mão para te ensinar como você deve fazer. Né? Então, empreender requer muita maturidade de saber o porquê você está empreendendo. E redução de custos, né, gente? Tem que ter pé no chão, a gente trabalha 10 vezes mais. Não ter chefe é muito bom, mas você tem chefe todos os dias. Eu tenho vários chefes todos os dias que me cobram 24 horas, ser coerente na fala, no comportamento, entregar resultado, como eu talvez não entregava tanto quanto antes.
Então hoje como empreendedora eu vejo que a responsabilidade cresceu muito mais, até porque eu tenho debaixo de mim pessoas que necessitam também do meu trabalho, né, do bom trabalho, porque senão eu não tenho como gerar ali empregabilidade. Então a gente tem que ter essa responsabilidade que tem várias coisas boas, mas não é para brincar de ser empreendedor. Verdade. É coisa séria, né? A inteligência emocional é um dos princípios, eu acho, na minha opinião, de cara ser empreendedor, né? Acho que na verdade é para tudo, mas para o empreendedor ele tem uma posição que ele necessita um pouco mais de ter inteligência emocional. Né? Uma coisa que acho que a Camila já falou em outras oportunidades aqui também, a inteligência emocional ela é uma base muito importante para a gente desenvolver qualquer tipo de relação. Só que também a gente não pode ter a ambição de resolver tudo por ela. Sim. Eu sou muito bom em inteligência emocional, tal, domino os 14 pilares. Cara, pode ser que você não dê certo, pode ser que você não seja um bom gestor, pode ser que você não seja um bom pai, um bom marido. Perfil, né? Você pode ter outros tipos, né, de questões, mas essa é uma... Isso também acho que tem que ficar claro, buscar também outros tipos de formação ou se questionar em outras frentes da sua vida para que você também consiga ser, né, um profissional, uma pessoa mais completa. E assim, levar em consideração que a inteligência emocional é um grande diferencial, mas a gente não pode esquecer de habilidades técnicas, né? É verdade. Então, por exemplo, eu quero ser empreendedor, mas eu não entendo de contabilidade. Mas pelo menos no mínimo você tem que ter noção do que você tem que fazer, né? O fluxo de caixa, do que sai, Talvez exatamente. não precisa misturar conta da empresa com o pessoal, né? Tem que ter uma tem que ser separado, técnica né? também. Então. O hard skill ele é importante, na verdade ele é bem fundamental em vários tipos de entrega que você faz. Porque hoje em dia as soft skills estão muito à tona, é muito na mídia. Sim. Mas a outra parte, de você saber tecnicamente de várias frentes que você trabalha ou que você vai trabalhar, também elas são importantes. O que a gente tenta trazer só é que, como a Camila já falou, a gente tem que ter uma base de conhecimento e quando você vai, sei lá, por exemplo, contratar alguém, você precisa contratar alguém que entenda minimamente de uma certa parte. Só que, obviamente, você tem que também tentar uma pessoa que tenha mais inteligência emocional para que ela possa dar mais resultado. Mas você não vai contratar, sei lá, um diretor financeiro que não entende de finanças. É muito difícil que você vai conseguir fazer isso. Só se você tiver um propósito claro, eu preciso fazer naquela área específica algo bem disruptivo, bem diferenciado. Aí você até pode dar, né, a chance de alguém que já esteja na empresa, enfim, aí são casos e casos, mas a hard skills também são muito importantes nesse contexto. E tem que parar para pensar o seguinte, até porque eu teria uma fala contra, porque eu sou professora universitária, então eu teria uma fala contra, né? Pesquisa, eu sou totalmente a favor do conhecimento. Quando você chega no cargo de liderança, por exemplo, até para empreender, entende-se que, no mínimo, QI você tem que ter. Que é a parte cognitiva, a parte técnica. Certeza. O mínimo você tem que ter. O que é diferencial é a inteligência emocional. Então, as coisas têm que andar juntas. Inclusive, para você aprender, você precisa gerenciar bem sua emoção, porque cansado ninguém aprende, com fome ninguém aprende, né? Você tem que ter uma segurança psicológica, ninguém aprende. Então, não dá para negligenciar. Como eu falei, inteligência emocional não é uma panaceia. São competências necessárias para um profissional de sucesso, o que não te garante ter sucesso. Exatamente, né? Nada é garantido, só a morte. Então, nesse conteúdo aqui que a gente está vendo... Peraí. Não, fechou. Precisa marcar alguma coisa? Não. Não? Depois do jeito, fechou. Beleza. Então, para finalizar assim, esse bate-papo, acho que é interessante o empreendedor saber que ele precisa ter aí um autoconhecimento da vida dele, do porquê que ele quer empreender, porque senão as coisas não vão funcionar aí como ele espera. E para finalizar, eu queria fazer um bate-volta aí, rapidinho, que se responda rápido, para ver aí o que está na sua cabeça aí, certo, Camila? Certo, lá vem o perigo do negócio. Coloca a gente, vamos ver se a gente tem inteligência emocional suficiente para isso. Se eu te perguntar um hobby da Camila. Leitura e cozinhar. Legal. Um medo. Altura, tem pavor. Somos dois, então, porque eu morro de medo de altura. Altura, não dou conta. Barata também. Eu ia do mais de boa. Um sonho da Camila. Sonho, eu quero ter mais projetos sociais. A verdade é essa, eu quero ainda conseguir implantar e desenvolver a inteligência emocional de uma forma mais sólida em crianças, nas escolas, principalmente na primeira infância. Isso é um sonho. Que legal. Uma pessoa que te inspira, Camila. Pergunta difícil. É difícil, né? Mas eu vou de Chico Xavier. Legal. Vou Por te quê?
pela simplicidade, pela sabedoria, pela temperança. Eu vou ser muito sincera, eu não me inspiro muito em pessoas de sucesso, porque sucesso para mim é você ser feliz, né? É uma percepção da Camila. Mas Chico Xavier também me traz a lição de que a vida é simples, a gente complica, a gente precisa ter paciência. É um exemplo de inteligência emocional pura, de simplicidade, de sabedoria. Para mim, eu acho que se eu fosse parar para pensar, ele é realmente uma grande fonte de inspiração e admiração para mim. Que legal! Muito obrigado por esse bate-papo, Camila, Fernando. Acho que foi um conteúdo muito esclarecedor e de muito valor para a galera que está nos assistindo. Muito obrigado de verdade por vocês. Heron, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. Sempre bom estar aqui na Fontes falando com vocês, né? Você já está cansado de mim, eu estou acreditando. Já a 10ª vez. Já a 10ª. Desde semana passada você está falando. O quanto é bom, né? Mas eu agradeço imensamente, Fernando. Obrigada mais uma vez a oportunidade de estar aqui trazendo meu trabalho junto à Fontes com vocês. E é isso, espero estar aqui falando mais algumas vezes, né? Porque falar a gente gosta, né? Foi o primeiro passo, na verdade, aqui do nosso programa de gestão de saúde. Agradeço também ao Heron, a Camila. Obrigado pela sua presença. Acho que é bem por uma sexta-feira que a gente tem falado, na verdade, dessa parte. Eu lembro. Uma sexta-feira do dia 10 do Não, eu ia uma sexta-feira depois do feriado, vai quebrar as pernas. Vou voltar. Mais uma vez, obrigado, Camila, pela presença. Acho que é muito importante uma primeira etapa, uma primeira parte do nosso programa de gestão de saúde, focado agora em inteligência emocional e saúde mental. A gente agradece muito aí a sua presença. Obrigado, Heron, pelo convite. É muito bom aqui conversar com vocês. Ótimo, Fernando. Eu agradeço também. É muito difícil vir em Florianópolis. Para mim dá muito trabalho sair de BH e vir para cá. É uma coisa bem difícil. Nossa, é difícil demais. Brincadeiras à parte, muito obrigada. E eu espero que contribua bastante, né? Não, já está contribuindo demais. Eu já estou aqui expert em inteligência emocional. Certo, galera? Então espero que tenham gostado e até a próxima.